E a nova lei prevê um agravamento de penas para a posse ilegal de armas e suas munições. Neste ponto, será que o agravamento de punições é suficiente para combater a proliferação e o tráfico ilegal de armas aqui no país, Emanuel? Bom, eu tenho dúvidas, sabe porquê? Porque nós sabemos, o agente do crime é uma pessoa inteligente. Eu, enquanto advogado, eu já tive situações que me deixaram, digamos, relativamente preocupados. Não em relação a casos de armas, mas em relação a casos mais graves, homicídio. Eu, por exemplo, já tive uma experiência em que alguém, portanto, indiciado da prática de um crime de homicídio, no caso de homicídio contra a sua ex-companheira, portanto, aquilo que nós chamamos também de feminicídio, dizia que, portanto, numa conversa, enquanto ele está detido, portanto, deixou-me preocupado porque ele deixou transparecer que iria cumprir, já estava a prever que iria cumprir 10 anos, que passado 10 anos estaria cá fora. Ou seja, em termos da prevenção geral, eu acho que não sei se a medida que nós temos é suficiente, porque aquilo que deixou transparecer era o seguinte: bom, se eu iria cumprir 30 ou 40 anos, se calhar não faria. Só o fiz porque estou convencido de que iria cumprir 10 anos. Mutatis mutandis em relação a este relativo agravamento, para dizer também o seguinte: quer dizer, o agravamento é uma chamada de atenção, mas não sei se é suficientemente dissuasora para muitos potenciais criminosos, não é? Não sei, de facto. É a questão que se coloca é esta. João Santos, o Posso agravamento... pronunciar-me qualquer? Pode. Em relação a isso. Sim. Muito bem. Eu mantendo a ideia central expandida pelo Dr. Emanuel Sousa, que eu subscrevo, de que o combate faz-se essencialmente, não a posteriori, mas prevenindo. E no que se refere à questão da lei das armas e ao seu agravamento, eu diria o seguinte: duas coisas. Primeiro, e isso o doutor sabe melhor do que eu, porque continua o seu exercício letivo enquanto professor de Direito Penal, na verdade, e eu queria chamar a atenção para o seguinte: nós, em Cabo Verde, nós não previmos a chamada... nós não temos uma moldura fixa, ou uma pena fixa. A pena não é quem fizer tal coisa é punido com uma pena de X anos. Nós temos sempre uma moldura, um mínimo e um máximo. E o que se agravou foram os mínimos e os máximos. A prevenção está no mínimo. Se a lei diz que quem matar outrem será punido com a pena de 12 a 18, por exemplo, a prevenção geral está no 12, no mínimo dessa moldura. O 13, 14 até 18 já é a determinação concreta da pena em relação àquele facto que foi cometido. E esse espaço entre o mínimo e o máximo é o juiz que, em função do caso concreto, da culpa, do grau de culpa, na verdade, da forma como o crime foi praticado, a qualidade da vítima, a qualidade do autor e por aí adiante, na verdade, é que se vai poder determinar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui o que se tem que fazer é a prevenção, mas alterando o quê? Alterando o paradigma da ação. Primeiro, volto à questão inicial. Não é... Claro que como disse o doutor Emanuel, e bem, o agente do crime é racional, ele sempre sabe se cometendo um ato ou não ilícito, criminal, ele sabe mais ou menos das consequências. Mas quem se determina para o cometimento de um crime, muitas vezes, nem sequer lhe ocorre a moldura da pena. Que a pena, a consequência é X ou Y, Z, em termos de consequência, em termos de reação, em termos de punição. Ele age porquê? Ele age porque ele tem aquela arma na sua disponibilidade. Ele tem a arma na sua posse. Então, parece difícil, mas a melhor forma de se fazer isso é fazer a tal profilaxia.
retirando o máximo quanto possível do mercado essas armas que estão na disponibilidade dessas pessoas. Mas mais, se quiser, é preciso, e muitas vezes nós não ligamos atenção a esse pormenor. A antecâmara dos grandes crimes está nos chamados pequenos crimes, nas chamadas incivilidades, que é a antecâmara do crime violento. E o jovem delinquente, que não é chamado a atenção pela sua cabeça rijo, que é da face, não é? Que não é responsabilizado, que não é punido por isso, ele está a ganhar coragem, ele está a ganhar mais audácia, ele está a tornar-se mais afoito para cometer um crime, quiçá, grave. E a importância de se eliminar as armas do mercado o quanto possível é precisamente para se evitar as graves consequências. Deixa-me só lhe dar um exemplo curto. Um curto exemplo. Muitas vezes nós tomamos conhecimento de que um grupo de jovens da Zona Tal andou aos tiros contra um outro grupo da Zona Tal. Muitas vezes, não é? Esses jovens saem desse conflito completamente ilesos. Mas o que é que os levou a sair ilesos, sem consequência grave, desse conflito? Sorte. O que não se reflete nas estatísticas criminais. Porque quem consegue livrar-se de um tiro, só livra do tiro por duas razões. Ou porque teve sorte, ou porque o atirador não é especialista, como é que se diria? Não É um acertou mau na mira. atirador. Exatamente. Mas só por isso está a ver. E essas coisas, muitas vezes nós analisamos a situação criminal com base nas estatísticas policiais, do Ministério Público e por aí fora, não é verdade? E vamos ver quantos homicídios é que ocorreram. Por exemplo, 4 homicídios no ano de 2023, por comparação com 2022, onde só houve 2. E nós temos a tendência para analisar a situação criminal apenas a partir daqueles números. Quando a situação é muito mais grave, precisamente por causa dessas situações, das pessoas terem armas, fazerem uso delas, não obstante, sem consequências graves. Sim. Falou da retirada do mercado às armas. Esteve recentemente a decorrer a nível nacional uma campanha de recolha de armas enquanto medida complementar da nova lei. Emanuel, acha suficiente esta iniciativa, tendo em conta aquilo que o João Santos falou? É uma iniciativa, quer dizer, que pode ser feita, não é? Que pode ser feita. Agora, em termos de consequências, não é? Se nós analisarmos isso do ponto de vista racional, objetivo, quer dizer, alguém que resolva entregar a arma que tem, de facto, cuja posse é ilegal, das duas, uma. Ou deixou ou quer deixar de ser delinquente, ou tem mais uma ou duas, não é? Porque a partir das coisas funcionam desta forma. Por isso quer dizer, é uma iniciativa que pode ser feita, mas não creio que por si só nos poderá, portanto, ter grande impacto, não é? Em termos de prevenção criminal, porque as medidas que terão impacto, de facto, é combater a origem da produção ilegal de armas, não é? E a importação ilegal de munições. Agora, eu queria, de facto, também chamar a atenção para esse outro aspecto que, do meu ponto de vista, estamos a descobrir e muito, não é? Em termos da prevenção criminal. Repare, a perspectiva comparatística nos diz aquilo que, por exemplo, o Dr. João Santos estava a dizer, a questão do combate à pequena criminalidade e até às incivilidades, não é? O nosso problema é que nós centralizamos todo o combate no Estado, não é? No Estado formal, nas polícias, no Ministério Público, e não há meios alternativos, digamos, para uma espécie de válvula de escape, não é? Para ir controlando e diminuindo essa pressão. E depois, quando o jovem, às vezes, já é apanhado numa situação limite que tem que ser preso. E depois, a questão da análise da perspectiva sistémica, quer dizer, nós
esse combate que se faz, não é, com grandes operações, depois as cadeias enchem-se, não é? Que é um outro problema. Mas se calhar se nós tivéssemos adotado políticas e medidas preventivas que têm surtido efeito noutras paragens, se calhar muitos jovens que estão hoje a cumprir pena poderiam estar fora. Porquê? Porque o seu confronto com as incivilidades, a pequena criminalidade e com a lei, não é? Iria sendo, digamos, resolvido, não chegando ao ponto, não é, do cometimento de crimes graves que terão necessariamente como consequência a condenação a uma pena de prisão, não é? João Santos, a nova lei associada à campanha de entrega de armas garante a segurança pública ou potencialmente deixa a população indefesa, tendo em conta que os indivíduos em conflito com a lei dificilmente vão lá entregar as suas armas? Está a colocar uma questão interessante, que normalmente as pessoas dizem. Bom, não por defender a perspectiva bolsonarista, não é, do Bolsonaro, de que as pessoas devem andar armadas, ou dos Estados Unidos, por exemplo, com alguns dirigentes políticos, até do mais alto nível, entendem. A própria Constituição norte-americana prevê, digamos, o direito ao uso da arma. É um entendimento de que, estando eu armado, não é verdade, eu estaria a proteger-me também. Eu estaria a garantir melhor a minha segurança face ao delinquente. Porque se eu não tenho armas e o delinquente tem armas, na verdade, eu estaria numa situação de vulnerabilidade, não é, em relação a ele.